Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os fundos imobiliários e as principais diferenças entre fundos imobiliários de papel e de tijolo, tá bom? Eu me chamo Rafael Portela, sou sócio de uma assessoria de investimento especializada em construção patrimonial para aposentadoria. Então, quando a gente pensa em fundo imobiliário, normalmente pensamos em fundo imobiliário de tijolo, né? Que é algo físico, algo ali que a gente consegue tangibilizar melhor. Por exemplo, o shopping ali em São Paulo, um dos principais shoppings em São Paulo, Cidade Jardins, não sei se você conhece, é de um fundo XPML, que é um fundo ali justamente de shoppings, em que ele é proprietário do shopping, ele recebe os aluguéis, né, das lojas no shopping e repassam isso para os seus cotistas. Então, o fundo imobiliário de tijolo é exatamente isso, é algo físico em que, quando alugado, você consegue ter uma renda daquilo, porque é como se você tivesse um imóvel. Você tem um apartamento seu que está alugado para alguém e você recebe uma renda mensal, que seria o aluguel. Os fundos imobiliários de tijolo têm a mesma coisa. Então, alugado, você recebe uma renda por isso. Já os fundos imobiliários de papéis, na verdade, eles são a emissão de dívida, né? Construtoras, uma loja quer construir um galpão para ela, né? Quer construir ali um CD, um centro de distribuição para ela, ela emite uma dívida, pegar o dinheiro no mercado financeiro e aí ela vende essa dívida para um fundo de investimento, por exemplo. Então, mesmo os fundos imobiliários de tijolo quanto os de papéis, eles têm sua função dentro da sua carteira, tá? Então é muito importante que a gente tenha ali sempre um pouco de tudo, né? A gente tem que ter os fundos imobiliários de papel, tem que ter fundos imobiliários de tijolo. Até porque, quando a gente fala de risco, são riscos totalmente diferentes, né? O risco de fundo imobiliário de papel é uma empresa dessa que emite uma dívida quebrar e ela não pagar o fundo. Então termina que você, dentro do fundo, você vai ter uma queda dos seus rendimentos que você teria porque uma empresa, né, que pagava esse fundo quebrou. Já os fundos imobiliários têm o risco de ficar ali, a pessoa ficar inadimplente ou ficar sem aluguel e termina que isso também cai um pouco os rendimentos, tá? Então quando a gente fala de riscos, cada um tem o seu, né? Mas normalmente são muito bem controlados quando você tem gestoras muito boas por trás desses fundos imobiliários. Em relação a benefício, né? Pô, quais seriam os benefícios de cada um? Normalmente, os fundos imobiliários de tijolo, você consegue ter um ganho de cota, né? O ganho de valor patrimonial maior do que de fundo de papéis. Fundo de papel, por ser emissão de dívida, termina que esse valor fica muito preso àquele valor lá que foi emitido lá atrás. Porém, você tem mais rendimentos mensais. O valor percentual de rendimentos mensais de um fundo de papel normalmente é maior do que um fundo de tijolo. Mas no longo prazo, para a gente, o que importa é a junção dos dois. A gente vai ter rendimentos bons e também a gente vai ter ganho de capital no longo prazo, tá bom? E uma coisa que é muito importante, né, que a gente vale a pena ressaltar, que os fundos imobiliários, os rendimentos, né, o que você ganha de aluguel, eles são isentos de imposto de renda. Então você pode receber isso com tranquilidade, né, mas você não vai precisar pagar imposto sobre isso. Já quando você vende a cota do fundo imobiliário, você paga ali 20% sobre o ganho patrimonial que você teve em cima do valor. Agora falando um pouco ali dos erros mais comuns, né, quando a gente fala de fundos imobiliários, é que normalmente as pessoas não levam tanto em consideração quais são os ativos dentro dos fundos, né? Então, pô, quer que esse fundo de CRI, né, esse fundo de dívida, está comprando a dívida de qual empresa? São empresas confiáveis, que é justamente a gente volta essa parte do risco. Ou não? Um fundo de shopping, pô, é um shopping bem localizado, é um shopping que tem uma vacância baixa, é um shopping que o ticket médio é mais caro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente quer montar a nossa carteira, né? Quer montar a nossa alocação. E não só levando em conta o dividend yield, né? Que é aquele percentual que você recebe de rendimento. Porque muitas vezes, quando o dividend yield está mais elevado, está acima da média, tem um risco maior. Então a gente tem que sempre dar uma balanceada, ver quais são os ativos, onde está investido o dinheiro, tudo isso a gente tem que levar em consideração para montar uma carteira, não só o valor quanto eles lhe dão de retorno em percentual em dividend yield. E outra coisa que eu gosto bastante dos fundos imobiliários, né, além de pagar rendimentos mensais, né, pô, a gente tem poucas ações que pagam rendimentos mensais, os fundos imobiliários pagam mensais, a gente tem fundos imobiliários ali que a gente chama de base 10. O que é isso? Fundos imobiliários até R$ 10, que começaram com a cota patrimonial de R$ 10. Então a gente tem alguns bons fundos, né, de papel, fundo de shopping e por aí vai, sempre com na base 10. Então, pô, sobrou ali aquele dinheirinho
na conta, vai lá, compra R$ 10 um fundo imobiliário, né? R$ 7, R$ 8, você consegue comprar já fundos imobiliários bons. Então, eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você a tomar as melhores decisões quanto à alocação da sua carteira em fundo imobiliário. E também te convido a entrar no grupo do WhatsApp. Eu estou sempre mandando notícias, informações por lá. Tá aqui no primeiro comentário fixado.